Seja bem-vindo. Meu nome é Valentino Leão, sou o narrador do canal Arquivos da Revolta e de muitos outros canais por aí no YouTube. Peço para que faça um café e sente-se confortavelmente em um sofá, porque a história que você vai ouvir hoje é digna de reconhecimento. Se você acredita que a justiça verdadeira só vem com coragem, inscreva-se no canal e compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. O ano é 1867. A zona da Mata de Pernambuco é um oceano verde e pegajoso de cana-de-açúcar, um lugar onde o ar pesa, denso com o cheiro do bagaço apodrecendo e o odor metálico de suor antigo. O melaço que escorre das moendas não é doce, tem o gosto de ferro e exaustão. A 43 léguas de Recife, a Fazenda São Sebastião não é apenas uma propriedade. É um relógio de precisão brutal, um mecanismo de 89 almas governado não pela coroa ou pela igreja, mas pelo pulso firme de Baltazar Correia de Melo. A lei do ventre livre, uma abstração sussurrada nos salões da capital, aqui não tem valor. Na São Sebastião, crianças nascidas supostamente livres aprendem a manusear a enxada antes de saberem o próprio nome. Os contratos de aprendizagem que chegam ao juiz de paz são apenas algemas com outro tinteiro, assinados sem que se questione os hematomas visíveis nos pequenos aprendizes. A fazenda funciona sob vigilância contínua. Baltazar mantém um livro de ocorrências onde cada palavra suspeita é anotada. 3 capatazes revezam turnos, garantindo que o trabalho nunca pare e que o silêncio nunca seja completo. No centro do terreiro, o pelourinho não é um monumento ao passado. É um instrumento de gestão, um relógio de sol macabro. Sempre que o sino principal bate fora de hora, alguém sangra. Nenhum escravizado pode carregar faca, ferro ou isqueiro sem uma autorização escrita. A ordem é mantida por uma aliança conveniente. O delegado da vila recebe sua mensalidade para que nenhuma queixa suba à serra. E o vigário, Padre Inácio, visita a fazenda aos domingos para abençoar os instrumentos de castigo, chamando-os de penitência necessária que prepara para o reino dos céus. O padre teme mais perder o dízimo da safra de açúcar do que enfrentar o pecado que corre solto pelos canaviais. É neste cenário que vivem Maria e José. Maria tem 21 anos. Seus olhos são fundos, cansados de ver o sol nascer e se por sobre o mesmo campo, mas dentro deles arde uma faísca que os feitores confundem com insolência. Suas mãos são couro rachado, deformadas pelo cabo da enxada. Ela amarra o pano na cabeça de um jeito muito particular, sempre cobrindo o lado esquerdo. A orelha que falta foi o preço de uma manga roubada de uma árvore aos 12 anos. José, seu irmão, tem 18. Onde Maria é fogo contido, José é pedra. Ele carrega nos ombros uma retidão que desafia a gravidade e o chicote. Ele nunca aprendeu a curvar a coluna, nem mesmo para pedir a bênção ao Senhor. Para os capatazes, José é um escravizado defeituoso. Reto demais para agradar, silencioso demais para se confiar. Os dois são uma unidade. Acordam juntos antes do primeiro toque do sino, ainda no breu da madrugada. Trabalham lado a lado no corte da cana, seus facões movendo-se em sincronia. Ao meio-dia, dividem a mesma cuia de farinha e água, sentados sob a mesma sombra rala de uma árvore solitária. O eixo que os prende à terra é a mãe, Joaquina. Ela é uma mulher que sobreviveu a vendas, separações e perdas que teriam quebrado outros. Joaquina é a memória viva da família. No bolso fundo da saia, ela guarda o que resta de sua história. O único bem que Baltazar não pôde leiloar. Uma fita vermelha, desbotada pelo tempo e pelo sal do suor, que pertenceu à sua avó. Nas noites raras sem lua, quando a senzala se aquieta em exaustão, ela passa a fita entre os dedos dos filhos e sussurra a mesma lição como uma oração. Força sem direção é só desperdício.
Mas direção sem força é covardia. A lição seria testada numa terça-feira. O calor de 1867 era uma prensa. O ar não se movia e a poeira vermelha do solo grudava na pele úmida. O sino do meio-dia ainda estava a 1 hora de distância, mas o sol estava no pino, um olho branco e cruel que castigava o canavial. Joaquina, trabalhando na roça ao lado dos filhos, cambaleia. A secura racha seus lábios. Ela se apoia na própria enxada e ergue a mão, não em súplica, mas em necessidade. Ela olha para o capataz mais próximo e sua voz sai rouca. Água. Só um gole, senhor. O capataz é Damião, o mais antigo, o braço direito de Baltazar. Damião é um homem que prefere castigos que quebram por dentro, que não deixam marcas óbvias. Ele não responde. Apenas observa Joaquina e, em seguida, olha para o sino no alto da casa grande. Pedir água antes da hora autorizada não é sede, é insubordinação. Ele caminha até ela, lentamente. O silêncio se espalha pelo campo. Os facões param de cortar. Maria e José prendem a respiração a algumas fileiras de distância. Damião para em frente a Joaquina. Ele pega a enxada das mãos dela. Ele a segura pela lâmina de metal, com o cabo longo de madeira apontado para baixo. Aprenda a hora, negra, ele diz, a voz perigosamente calma. O som é seco, um estalo de madeira contra osso que ecoa pelo canavial. Joaquina solta um grito agudo que é rapidamente engolido pelo campo. Ela cai de joelhos, segurando o antebraço esquerdo, que agora pende em um ângulo antinatural. Maria dá um passo à frente, o facão ainda na mão. José a segura pelo pulso com força. Os olhos dele, fixos em Damião, dizem: agora não. Damião joga o cabo da enxada no chão perto dela. Beba sua água ao meio-dia. Quando Joaquina cai, a fita vermelha escapa do bolso da saia e pousa na poeira. O capataz a ignora, vira as costas e se afasta. Enquanto outros escravizados, assustados, ajudam Joaquina a se levantar, Maria se abaixa. Ela pega a fita. Limpa a terra vermelha com o polegar. Ela não chora, ela não grita. Ela guarda a fita no próprio bolso. E, a partir daquele instante, Maria nunca mais disse "sim, senhor", sem que seus dentes estivessem cerrados com força suficiente para trincar. O dono do engenho, Baltazar Correia de Melo, assiste à cena da varanda da casa grande, um charuto entre os dedos. Ele raramente suja as mãos. Seu método de controle é a humilhação metódica. Ele obriga mães a escolher qual dos filhos apanhará primeiro. Durante as secas, ele raciona a água potável, não por escassez, mas para assistir à disputa no bebedouro. Tentativas de fuga não são punidas com o açoite comum. São punidas com a venda imediata de um filho ou do cônjuge para uma fazenda no recôncavo baiano, de onde nunca mais se teria notícia. Ele governa separando, quebrando laços. Seus 3 capatazes são as extensões de sua vontade, cada um com sua assinatura de crueldade. Damião, o que quebrou Joaquina, é especialista em socos no estômago e golpes nas costas que não deixam marcas visíveis para um possível comprador, mas que incapacitam por dias. A Tertuliano, um homem mais velho e metódico, ele gosta de usar o alicate de ferrar os animais. Arrancar unhas é seu método preferido para obter confissões, mesmo que não haja crime a confessar. E há Faustino, o mais jovem e, paradoxalmente, o mais barulhento. Ele compensa sua insegurança com gritos e ameaças de pelourinho e tronco. Ele raramente cumpre o que promete, mas todos o temem mesmo assim, pois nunca sabem quando sua insegurança se transformará em violência real para provar seu valor aos outros 2. A senzala inteira ouve Joaquina gemer durante a noite. O braço quebrado foi mal posicionado e a febre começou a subir. Padre Inácio, informado do ocorrido, apenas balança a cabeça e diz que a paciência no sofrimento purifica a alma. Mas no silêncio das esteiras, depois que Joaquina finalmente desmaia de dor,
Uma frase começa a ser repetida, baixa como o zunido de um mosquito no escuro. Vai chegar a hora. A vida na São Sebastião, no entanto, continua. Joaquina é movida para a cozinha da casa grande, o braço inútil amarrado ao corpo com uma tira de pano. Lá, ela agora descasca legumes com uma mão só, sob os olhos da sinhá. Maria e José voltam ao canavial. Mas algo mudou. O silêncio entre eles não é mais de resignação, é de espera. 2 vezes por dia, eles carregam feixes pesados de cana cortada, subindo a rampa de terra batida que leva à moenda. É um trabalho que queima os ombros e as pernas. E Damião sabe disso. Numa tarde de quinta-feira, o ar pesado de uma chuva que não vem, Damião os espera no topo da rampa. Ele tem o chicote enrolado na mão, o couro grosso sendo acariciado como um animal de estimação. Quando Maria passa, o suor colando a roupa de algodão grosseiro ao corpo, ele estende o pé, bloqueando o caminho. Mulher bonita assim não devia suar tanto, ele diz, a voz baixa, quase oleosa. Maria para. Ela não responde, tenta desviar. Damião a segura pelo braço bom, ele passa as costas da mão suja no rosto dela. Basta você ser mais gentil com quem manda. Podia estar na cozinha agora, com sua mãe. O cheiro de cachaça e tabaco que vem dele é rançoso. Maria olha para a mão dele em seu braço, depois para o rosto dele. E então ela cospe. O cuspe acerta as botas empoeiradas de Damião. O sorriso de Damião desaparece. Ele desembrulha o chicote. Insolente. Antes que o braço dele suba, José, que estava logo atrás, larga seu feixe de cana. Ele não diz nada, ele não ameaça, ele não xinga, ele apenas se coloca entre Maria e o capataz. Ele fica ali, reto como uma lança, os olhos fixos nos de Damião. Para Damião, aquilo é pior que um insulto. É um escravizado se interpondo fisicamente entre ele e sua presa. Então vai ser você, diz Damião. O chicote estala no ar. A primeira chicotada abre a camisa de José, da nuca até a cintura. José range os dentes, mas não se move. A segunda, a terceira. Maria grita para ele sair, para ele correr, mas José permanece. Ele encara Damião, absorvendo o castigo da irmã um por um. Foram 5 golpes, 5 faixas de fogo vivo que marcam suas costas. Peguem a cana, a moenda não espera, Damião ordena, enrolando o chicote, satisfeito com o serviço. Naquela noite, na tábua estreita da senzala, a escuridão é total. O ar é fétido e quente. José está deitado de bruços. Suas costas são uma geografia de dor latejante. Maria está sentada ao lado dele. Ela não tem ungüentos, não tem remédios. Ela apenas segura a mão dele com tanta força que os dedos dos dois doem. Ela não pergunta por que ele fez aquilo. Ele não diz que foi por ela. No escuro, Maria faz uma pergunta ao nada, ou talvez a si mesma, sua voz um sussurro áspero. Guardar silêncio para proteger quem a gente ama. Isso é coragem ou é covardia? José aperta a mão dela. Ele não tem a resposta. O despertar não foi um raio, mas um ato burocrático, frio como ferro. Veio numa quinta-feira de agosto, menos de uma semana após José ter as costas marcadas. O sol mal havia nascido quando Baltazar Correia de Melo mandou formar todos no terreiro. Ele estava vestido para viajar, as botas lustradas. Ao seu lado, um homem que ninguém conhecia, com um livro de registros na mão. Baltazar anunciou, com a voz desinteressada de quem conta sacas de açúcar, que Joaquina, tendo se tornado imprestável para o serviço pesado, devido ao braço quebrado e sua insistência em adoecer, seria vendida. O destino, uma fazenda de charque no Ceará. Para que aprenda a respeitar o braço que lhe alimenta, concluiu Baltazar, antes de subir na carruagem e partir para seus negócios em Recife. A viagem duraria 5 dias, como sempre acontecia na Lua Nova. Ele estaria de volta a tempo da grande festa de Nossa Senhora, que aconteceria em 10 dias.
A venda de Joaquina estava marcada para a manhã seguinte à festa. Naquele instante, o mundo de Maria e José parou de girar e se fixou num único ponto. Não era mais sobre sobreviver ao dia ou proteger um ao outro do próximo castigo. Era sobre o fim. A venda para o Ceará não era uma sentença de trabalho, era uma sentença de desaparecimento. Era o método preferido de Baltazar, a aniquilação pela distância. Quando a formação foi desfeita e os grupos de trabalho seguiram para o campo, Maria e José se entreolharam. Não trocaram uma palavra. Não precisavam. A lição de sua mãe ecoava na cabeça dos dois. Força sem direção é desperdício. Direção sem força é covardia. A direção agora estava clara. A partir daquele momento, Maria e José deixaram de ser apenas trabalhadores. Eles se tornaram observadores. Seus movimentos no canavial continuavam automáticos, mas seus olhos e ouvidos estavam em toda parte. Eles começaram a mapear a fazenda São Sebastião, não como seu cativeiro, mas como seu campo de batalha. Maria, com sua memória para detalhes, focou na infraestrutura e nos hábitos. Ela sabia, por exemplo, que o assoalho da varanda da casa dos capatazes tinha 3 tábuas soltas perto da janela leste. Ela sabia quais eram, pois fora ela quem as esfregara por anos. Ela observou Faustino, o capataz inseguro. Ele não dormia com os outros. Temia o escuro ou os roncos de Damião, e preferia a rede que armava dentro da tulha, o grande galpão onde guardavam os grãos, as ferramentas trancadas e o sal do gado. Ele dizia que era para vigiar os mantimentos, mas todos sabiam que ele gostava de ficar perto da cozinha para roubar comida de madrugada. A porta da tulha era pesada, mas o trinco por fora era simples. Ela observou Tertuliano, o metódico, o homem do alicate. Ele era vaidoso de sua posição. Carregava um molho de chaves no cinto de couro grosso. A chave principal, a que abria o cadeado da sala de ferramentas dentro da tulha e o paiol de pólvora, era a maior. Ela o observou por 2 noites. Ele chegava bêbado, tirava o cinto e o jogava no chão, ao lado da sua cama, antes de desabar. E ela observou Damião, o algoz de sua mãe. Ele era o mais cauteloso, mas tinha uma fraqueza. Desprezava tantos escravizados que não acreditava que fossem capazes de qualquer coisa além de obediência ou fuga estúpida. Ele confiava em seu chicote e em sua força bruta. Ele dormia pesado, especialmente depois de beber. José, por sua vez, focou no terreno e no tempo. Ele mediu as distâncias com o olhar. Da senzala até a tulha de Faustino, da tulha até a casa dos capatazes, onde Damião e Tertuliano dormiam, da casa dos capatazes até a casa grande. E o mais importante, de todos esses pontos até o limite do canavial seco, que naquela época do ano era um barril de pólvora esperando uma faísca. Ele estudou os caminhos que cortavam a plantação, rotas de fuga que só os escravizados conheciam, atalhos que levavam direto ao rio Capibaribe, a 2 léguas dali. Um rio fundo, rápido, que podia lavar rastros e levar um homem para longe. Eles observaram o ritual de sexta-feira. Após o jantar, os 3 capatazes se reuniam na varanda da casa deles. Recebiam uma garrafa de cachaça como pagamento pela semana. Bebiam, riam alto, suas vozes ficavam pastosas, seus movimentos lentos. Maria e José começaram a guardar comida. Um pedaço de rapadura aqui, uma mão de farinha ali. Escondiam tudo num buraco sob a tábua solta de sua própria esteira na senzala. Eles tinham 10 dias. 10 dias até a festa de Nossa Senhora. 10 dias até a venda de Joaquina. A festa era a chave. Baltazar Correia de Melo fazia questão de celebrá-la. Era uma demonstração de sua piedade e riqueza. Trazia músicos de vilas vizinhas,
assava um boi inteiro no terreiro. A cachaça não seria apenas para os capatazes, seria distribuída com rédea mais frouxa para todos os negros da casa, e até para os do eito, como uma benevolência do Senhor. Baltazar queria que todos estivessem felizes, bêbados e descuidados, exatamente como Maria e José precisavam. Os dias se arrastaram. A infecção no braço de Joaquina piorou. A febre a fazia delirar. Ela chamava pela avó, pedia pela fita vermelha. Maria passava as noites colocando panos úmidos na testa da mãe. Em seus momentos de lucidez, Joaquina olhava para os filhos. Ela via a mudança nos olhos deles. O desespero havia sido substituído por algo duro, frio e paciente. Cuidado, meus filhos, ela sussurrou numa noite, a voz seca. O ódio é um fogo que esquenta, mas queima a mão de quem segura. Vamos apenas apagar o fogo dos outros, mãe, respondeu José sem piscar. A noite da festa chegou. O ar estava elétrico. A música da viola e da sanfona preenchia o terreiro. O cheiro de carne assada e cachaça dominava o ar, mascarando o odor habitual de melaço e miséria. Baltazar e sua família assistiam da varanda da casa grande, satisfeitos com a alegria fabricada. Os capatazes circulavam, mais relaxados do que nunca. Faustino bebia direto do gargalo, tentando impressionar uma das mucamas da cozinha. Tertuliano e Damião riam, brindando um ao outro, os olhos já vidrados pelo álcool. Maria e José participaram. Eles comeram. Eles beberam a cota de cachaça que lhes foi oferecida, mas não a engoliram. Maria a cuspiu na terra batida quando ninguém olhava. José a derramou dentro da própria camisa. Eles precisavam da clareza que o ódio dava. A bebida só a entorpeceria. Eles observaram Joaquina. Ela estava sentada num canto perto da cozinha, o braço doente numa tipóia suja. Ela parecia menor, mais frágil. Ela olhava para o fogo da fogueira central, mas não via nada. A festa se arrastou até depois da meia-noite. Os músicos estavam cansados. Os escravizados, exaustos pela dança forçada somada ao dia de trabalho, começaram a se recolher para a senzala. Baltazar e sua família se retiraram para a casa grande, as portas trancadas por dentro. Faustino foi o primeiro capataz a cair. Bêbado, tropeçando, ele foi para a tulha. Xingou a rede que balançava demais, mas enfim conseguiu se deitar. Em menos de um minuto, roncava alto. Damião e Tertuliano foram os próximos. Abraçados, cantando uma música obscena, eles atravessaram o terreiro e entraram na casa dos capatazes. A porta bateu. Pouco depois, as luzes de lamparina se apagaram. O som dos roncos se juntou à sinfonia noturna dos grilos. A fazenda São Sebastião finalmente dormia. Na senzala, Maria e José esperaram. Eles contaram. Esperaram o silêncio se aprofundar, se tornar pesado. Esperaram o terceiro canto do galo, o sinal que marcava a hora mais escura da madrugada, o momento em que o sono é mais pesado que a morte. O galo cantou. Maria se levantou. Ela foi até a mãe. Joaquina estava acordada, os olhos febris brilhando no escuro. Maria tirou do próprio bolso a fita vermelha que pegara no dia em que o braço da mãe foi quebrado. Ela amarrou a fita com cuidado no pulso bom de Joaquina. "Vamos buscar água, mãe", ela sussurrou. José já estava na porta da senzala, uma sombra contra a noite. Ele olhou para Maria. Ela assentiu. Silenciosos como fumaça, os dois irmãos deslizaram para fora, para a noite fresca. O ar ainda cheirava a festa, a álcool e a carne. Mas por baixo havia outro cheiro, o cheiro do canavial seco esperando. O primeiro destino era a casa dos capatazes. Eles não correram. Correr faz barulho. Eles se moveram pela terra batida do terreiro, os pés descalços, sabendo onde pisar para não levantar poeira ou estalar um galho seco. A casa dos capatazes era uma construção baixa, de taipa, a poucos metros da casa grande. O cheiro que vinha de dentro era forte.
cachaça, suor azedo e tabaco barato. Tabaco. Maria fez sinal. José parou, tornando-se uma estátua ao lado da porta. Maria foi para a lateral, para a janela leste. Ela se abaixou. Suas mãos calejadas encontraram as bordas da terceira tábua do assoalho da varanda. Era o seu ponto de acesso, o lugar que ela conhecia melhor que os próprios capatazes. A madeira cedeu sem ruído. O vão era apertado, mas suficiente. Ela deslizou para dentro, no escuro, caindo sobre o chão de terra batida da casa. O ar era quase irrespirável. Na penumbra, ela viu as duas redes. Damião, à direita, roncava como um animal. Tertuliano, à esquerda, estava de bruços, um braço pendendo. Ao lado dele, no chão, ela viu o que procurava: o brilho opaco do couro e do metal, o cinto. Ela rastejou, centímetro por centímetro. O assoalho rangeu sob o peso de Damião, que se virou na rede. Maria congelou. O capataz resmungou, mas não acordou. Ela esperou o ritmo da respiração dele se aprofundar novamente. Então ela avançou. Sua mão tocou o couro. Ela agarrou o cinto, puxando-o lentamente. As chaves tilintaram, um som agudo como um grito. Os dois homens pararam de roncar. Silêncio, um silêncio mortal que durou o tempo de uma vida. Então, Tertuliano soltou um longo suspiro alcoólico e voltou a roncar. Maria não esperou mais. Puxou o cinto e rastejou de volta para a tábua solta. Em segundos, estava do lado de fora, ao lado de José, o molho de chaves pesando em sua mão. O segundo destino, a Tulha. O galpão de armazenamento era do outro lado do terreiro. A rede de Faustino estava armada logo depois da porta principal, perto dos sacos de milho. Mas as ferramentas não estavam ali. Estavam num depósito trancado nos fundos da Tulha, atrás de uma porta de madeira grossa com um cadeado de ferro. Eles entraram. O ronco de Faustino era mais agudo que o dos outros. José ficou vigiando o capataz adormecido, enquanto Maria testava as chaves de Tertuliano no cadeado. A primeira chave não girou. A segunda emperrou. O metal raspando no metal parecia um trovão. Faustino se mexeu na rede. "Quem tá aí?" Ele murmurou, a voz pastosa de bebida. José não hesitou. Antes que Faustino pudesse abrir os olhos ou processar a sombra à sua frente, José avançou. Ele não usou a mão para tapar a boca. Ele usou o próprio antebraço, com todo o peso do corpo, pressionando o pescoço de Faustino contra a rede, sufocando o grito. Faustino se debateu, as mãos agarrando o braço de José, mas o capataz estava fraco pelo álcool e José estava movido por 18 anos de raiva contida. Maria, ouvindo a luta abafada, finalmente encontrou a chave certa. O cadeado se abriu. Ela escancarou a porta do depósito de ferramentas. Seus olhos encontraram o que ela precisava. Não as enxadas, os facões de corte, afiados, pesados, perfeitamente equilibrados. Ela pegou 2, os mais longos. Quando ela se virou, José ainda estava sobre Faustino. O debate havia parado. O corpo do capataz mais jovem estava mole na rede. José o soltou. Faustino tombou para o lado, os olhos abertos, surpresos na escuridão. O primeiro estava silenciado. Maria estendeu um facão para José. Ele o pegou. A lâmina parecia uma extensão fria de seu braço. Eles não disseram nada. Saíram da Tulha, deixando a porta do depósito de ferramentas aberta, e voltaram para a casa dos capatazes. Desta vez, eles entraram pela porta da frente. A tábua solta não era mais necessária. José foi para a rede de Tertuliano, o homem do alicate, o sádico metódico. José ergueu o facão. Ele olhou para o homem que representava o terror calculado daquela fazenda. Ele pensou nas unhas de seus companheiros, no medo que aquele homem inspirava. Ele não sentiu nada além de frio. O golpe foi rápido, preciso, descendo com força total. Um único som úmido e profundo, e o ronco de Tertuliano parou para sempre. O segundo estava silenciado.
Do outro lado do cômodo, Maria estava parada sobre Damião. Este era dela, o homem que quebrou sua mãe, o homem que a humilhou, o homem que marcou seu irmão. Ele dormia de costas, a boca aberta, exalando o cheiro de cachaça. O chicote estava no chão, ao lado da rede, enrolado como uma cobra adormecida. Maria olhou para o rosto dele. Ela queria que ele soubesse. Ela não o atacou. Ela cutucou o peito dele com a ponta do facão. Os olhos de Damião se abriram. Foram necessários 3 segundos para seus sentidos bêbados registrarem a cena. A escuridão do quarto, a silhueta de Maria contra a porta, a lâmina do facão brilhando à luz fraca da lua que entrava pela janela. Ele abriu a boca para gritar. O grito que sempre paralisou os escravizados. O grito que era sua maior arma. O facão de Maria foi mais rápido. O golpe não foi no pescoço, foi no rosto, silenciando a boca que dava as ordens. Damião caiu da rede, agarrando o próprio rosto, mas Maria não parou. O segundo golpe foi no pescoço, profundo, finalizando o que ela começara. O homem que vivia de infligir dor desabou no chão de terra batida. O silêncio que se seguiu foi absoluto, mais pesado que o ar fétido. Os 3 relógios do terror de Baltazar haviam parado. Mas a vingança não estava completa. A opressão não era apenas os homens, era o sistema, era a casa, o campo, o engenho. Agora, disse Maria. Eles saíram da casa dos capatazes. José voltou à tulha. Maria foi para a senzala. Na tulha, José pegou a lamparina de Faustino. Ele derramou o querosene sobre os sacos de milho, sobre a palha seca, sobre a porta do depósito de ferramentas. Ele pegou a pederneira que estava nos pertences do capataz morto. A faísca pegou na estopa. Uma pequena chama laranja lambeu o saco de grãos. Na senzala, Maria não precisou acordar ninguém. 17 outras sombras estavam de pé, esperando. Os mais velhos, os que tinham perdido tudo. Eles haviam visto os irmãos saírem. Eles sabiam. Em silêncio, Maria foi até sua mãe. Joaquina estava sentada na esteira, os olhos febris acesos. "Está na hora, mãe", disse Maria. José se juntou a eles. O grupo de 20 pessoas, liderado por Maria, com José carregando Joaquina nas costas largas, não foi para a estrada. Eles foram para o canavial, seguindo o caminho que José havia mapeado em direção ao rio. Atrás deles, o fogo na tulha encontrou o ar. As chamas explodiram pelo telhado de palha, subindo como um grito laranja contra o céu escuro. O vento de agosto, seco como pólvora, pegou as brasas e as atirou sobre o canavial que não via chuva há 2 meses. A cana-de-açúcar seca explodiu. O fogo se moveu mais rápido que um cavalo. Um muro de chamas rugiu em direção à casa grande. Gritos acordaram a noite. Luzes se acenderam. Baltazar Correia de Melo, sua esposa e seus filhos saíram tropeçando pela porta dos fundos, de camisolas, descalços. Eles observaram, em horror mudo, o trabalho de suas vidas ser consumido. O fogo alcançou a moenda, o melaço fervendo e estalando. Alcançou os estábulos e alcançou a casa grande. Em menos de 1 hora, a fazenda São Sebastião era um inferno. Quando o sol nasceu, não havia verde. Havia cinzas, paredes negras fumegantes e um silêncio que pesava mais que a fumaça. Baltazar e sua família estavam sentados na terra nua, cobertos de fuligem, sobreviventes em seu próprio reino destruído. Demorou horas para que o calor diminuísse o suficiente para que alguém se aproximasse da casa dos capatazes. Lá encontraram os 3 corpos, executados com uma precisão que não deixava dúvidas. Não fora o fogo que os levara. Patrulhas foram organizadas. A recompensa pela captura de Maria e José era alta, mas eles, Joaquina e os 17, haviam desaparecido.
No portão principal da fazenda, a única estrutura de ferro que sobreviveu intacta, os caçadores de escravos encontraram a fita vermelha desbotada. Estava amarrada firmemente na tranca de ferro. Ninguém ousou tocá-la. Semanas depois, a 20 léguas dali, na margem lamacenta do Capibaribe, um barqueiro encontrou uma enxada cravada no chão. No cabo de madeira, um recado havia sido entalhado à faca: quem semeia terror, colhe cinzas. As buscas foram suspensas. Décadas mais tarde, quando a abolição já havia chegado e os engenhos tentavam se reerguer com outros nomes, os velhos da Zona da Mata ainda contavam a história. Diziam que nas noites quentes de agosto, quando o vento soprava forte, ainda era possível sentir o cheiro de cana queimada, mesmo que não houvesse fogo em légua alguma. E contavam que quem dormia perto das ruínas da São Sebastião acordava de madrugada com a sensação opressiva de que alguém observava pela fresta da porta. A história sobreviveu não como um registro, mas como uma pergunta que ninguém respondia, mas todos carregavam: foi justiça? Ou foi o único caminho quando a lei virou apenas mais uma arma? Você acha que essa vingança foi justificada? Compartilhe seus pensamentos e inscreva-se no canal para mais histórias de resistência e justiça.